Olá a todos! Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Essa é a única sessão em português que está acontecendo no Summit e ficamos muito agradecidos de ter tanta gente presente aqui hoje do Brasil e de países que falam português. Eu gostaria de avisar que essa sessão está sendo gravada e eu gostaria de introduzir o nosso painel de hoje. Eu sou a Daniela Rizzi, sou Senior Officer de Soluções Baseadas na Natureza do ICLEI Europa, e hoje estamos no evento conjunto do ICLEI América do Sul e do ICLEI Europa. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos aqui e gostaria de falar que esse painel de hoje terá a apresentação das cidades de Recife e de Fortaleza, que lograram incluir soluções baseadas na natureza nos seus planos de ação climática. E também teremos uma representante do CAF, do Banco de Desenvolvimento da América Latina, além do secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo. Então, eu fico muito feliz. A Sofia Picarelli também vai participar hoje, também do ICLEI América do Sul, e ela é gerente de Biodiversidade e Desenvolvimento Circular do ICLEI América do Sul. Então, eu gostaria primeiramente de convidar o Rodrigo Perpétuo, nosso secretário executivo do ICLEI América do Sul, para abrir essa sessão de hoje. I would like to ask Mr. Rodrigo Perpétuo to speak now. Thank you. Muito obrigado, Daniela. Boa tarde a todos e todas que prestigiam essa sessão em português desse congresso tão importante no âmbito do Connecting Nature, a cúpula de inovação. Queria destacar a importância da União Europeia no fomento à cooperação descentralizada com os governos locais da América Latina, e esse é um exemplo disso. Queria, em primeiro lugar, saudar os nossos convidados. Quero cumprimentar o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da cidade do Recife, Carlos Ribeiro. Quero cumprimentar a gerente de Sustentabilidade e Urbanismo da Prefeitura de Fortaleza, a Renata Farias, e também a Cecília Guerra, executiva principal de Desenvolvimento Sustentável, Inclusão e Mudanças Climáticas da CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Quero saudar toda a equipe do ICLEI, ICLEI Europa, ICLEI América do Sul, mas essa rede tão grande que é o ICLEI, na pessoa da nossa gerente Sofia Picarelli, gerente de Biodiversidade e Desenvolvimento Circular do ICLEI América do Sul. Eu não quero me alongar nessa abertura, mas eu preciso destacar 3 pontos que me parecem muito importantes e significativos para nós nesse momento e nesse contexto. O primeiro deles é a conjuntura que nos cerca. Nós temos um ano tardio, 2021, com 2 conferências das partes, 2 COPs importantes, a COP de Biodiversidade, a realizar-se em outubro, na China, a COP do Clima, a realizar-se em novembro, em Glasgow, no Reino Unido, e todas elas nos chamando a um aumento de ambição nas nossas ações, por um lado, e compromissos, por outro lado, mas também na perspectiva da complementariedade entre as iniciativas vinculadas à mitigação e adaptação à crise climática. Esse é um movimento importante porque ele está permeado por essa pandemia tão trágica do Covid-19 e pela necessidade de se implementar, de fato, não só a perspectiva conceitual, mas muito pragmática da recuperação econômica verde, e a inspiração latino-americana, nesse caso, também vem do plano europeu. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é exatamente esse do lugar das soluções baseadas na natureza como justamente o elemento de transversalidade da materialização das ações climáticas nas cidades, mas também na perspectiva de materializar também essa complementariedade entre ações de redução de emissões e ações que podem prover a melhor capacidade de resiliência e adaptação das cidades. Os exemplos de Recife e de Fortaleza são realmente muito educativos, muito elucidativos da forma como isso pode se dar na perspectiva do plano de ação climática e, a partir dele, integrando-se aos instrumentos consagrados de gestão urbana ou urbanística das cidades, dos municípios. Esses planos estão colocados a partir de eixos que se complementam, como, por exemplo, energia, saneamento, mobilidade, resiliência, e o que vocês vão ver
são propostas e compromissos com medidas muito assertivas que colocam na vanguarda essas duas capitais de estados nordestinos importantes no contexto brasileiro, Recife e Fortaleza. Desejo a todos, portanto, um excelente seminário e que a gente possa conhecer em detalhes e se inspirar nesse movimento tão profícuo e tão interessante protagonizado por essas duas cidades. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, pela abertura e pela contextualização dessa sessão hoje. E eu gostaria agora de passar a palavra a Carlos Ribeiro, o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da cidade de Recife. Now I would like to ask Mr. Carlos Ribeiro to speak. Thank you. Obrigado, Daniela. Quero agradecer inicialmente ao convite. Estamos muito felizes em participar desse evento fantástico, né? Um evento que está trazendo aí tantas discussões importantes. Eu acabei de assistir também aí de vocês a uma palestra, essa última discussão que foi feita, muito interessante. Eu quero saudar aí a Renata, né, nossa companheira aí de hoje, saudar Rodrigo Perpétuo, nosso parceiro aqui em Recife, do ICLEI. E é isso, né? Então vamos lá para fazer essa nossa discussão, essa introdução aqui no tema da solução baseada na natureza. Assim, para fazer essa contextualização dessa temática de solução baseadas na natureza, eu queria dizer que ela, de fato, aqui em Recife, ela iniciou-se com todo esse processo dessa questão da temática das mudanças climáticas, né? A gente teve um longo período aí, mais notadamente no ano de 2013, quando a cidade do Recife se dedicou mais à questão das mudanças climáticas. E, a partir dali, ela vem fazendo uma construção de conhecimento, uma construção de estudos, uma construção de diagnósticos, que esse conjunto de obra ela traz todo esse levantamento das características e do conhecimento dessa nossa condição ambiental aqui da cidade, né? Então, é muito importante esse início de processo, né? Você ter todo esse conhecimento dessas características da nossa terra, do nosso território. E, principalmente, esses estudos, esses instrumentos e esse diagnóstico sejam feitos de uma forma participativa e de grande discussão com a sociedade. Então, de modo que haja esse expresso sentimento, essa expressa vontade da sociedade em se manifestar sobre o que ela pensa para a cidade no momento atual e do que ela imagina para o futuro. Então, nesse contexto, essa participação social na criação desses instrumentos é muito importante. Isso aí eu gosto de destacar bastante, né? Então, Recife, de fato, a gente seguiu esse caminho com a realização de todos os inventários até agora, inventários de emissão de gases de efeito estufa, passamos pela elaboração do plano de enfrentamento a mudanças climáticas, fizemos também uma parte normativa importante que é necessário você ter, né, a inclusão da política municipal de enfrentamento à mudança climática. A gente fez isso também lá por volta do ano de 2014. Então, foi necessário a gente fazer toda essa construção de conhecimentos e normativas e participação social. Em paralelo, toda essa construção de diagnóstico e de normativa, o Recife também desenvolveu alguns projetos, a exemplo do projeto Parque Capibaribe, que é um projeto que ele tem uma simbologia muito importante, porque
o projeto Capibaribe, ele é o resgate da cidade com um elemento muito simbólico para ela, que é o nosso principal rio que corta a cidade, o rio Capibaribe. Então, dentro desse projeto, há todo um resgate de situações e elementos para tornar esse rio, dar o retorno, tornar ele de volta para a sociedade fazer uso dele, as pessoas fazerem uso do rio. E outro projeto que a gente também desenvolveu em paralelo com todo esse processo de conhecimento e de diagnóstico diz respeito às nossas unidades de conservação, né? Nós temos 25 unidades de conservação que ocupam 38% do nosso território municipal. Então, é uma coisa muito abrangente, muito importante. E por que tudo isso tem a ver aí com a questão das soluções baseadas na natureza e todo esse arcabouço legal, normativos e de programas, né? Porque a partir desses projetos e desses conhecimentos, toda essa informação gerada, ela não é perdida, ela está na consciência da sociedade. E na própria construção do Plano Local de Ação Climática, que é o estágio onde Recife está hoje, né? Ele construiu o Plano Local de Ação Climática. Naturalmente, tudo isso foi recepcionado também pelo PLAC. O PLAC também teve uma participação social e de discussão grande. E eles casam, né? Esses instrumentos e essas coisas, elas se casam. E hoje a gente tem um PLAC também com essa recepção de todo esse material levantado e toda essas experiências trazidas também e incorporadas no nosso Plano Local de Ação Climática. Ou seja, esse contexto nos remete a essa necessidade de ter feito toda essa discussão com a sociedade, né? Ter tido essa contribuição social efetiva. Isso é um lado altamente positivo. Para que esse plano local, ele de fato represente uma necessidade, uma opinião e um firmamento das ideias da sociedade. De modo que temos no nosso PLAC várias ações. O nosso PLAC, ele recepcionou, ele está lá como um principal dos princípios, né, um basilar, as soluções baseadas na natureza. Todas essas informações, essas participações conectadas. Entendemos também que o PLAC, com a solução baseada na natureza, ele ainda precisa... A gente já tem lá várias ações, várias medidas, projetos sinalizados, mas a gente acha que eles também ainda precisam de mais algumas etapas. Não é finalizado aí com o PLAC, nem com a execução das medidas das soluções baseadas na natureza. A gente precisa também atribuir aí mais algumas etapas de monitoramento, de aferição desses resultados das soluções baseadas na natureza. Então, nesse sentido de a gente ter ainda mais algumas etapas do PLAC e das soluções baseadas na natureza. Era esse contexto que eu queria colocar, deixar aqui para a gente iniciar nosso debate e nossa discussão. Obrigado. Obrigada, muito obrigada, Carlos, pela sua apresentação e que a experiência de Recife possa ser inspiradora para outras cidades, né? E obrigada por você também frisar a importância do monitoramento, né? Da gente juntar evidências das soluções baseadas na natureza. Eu gostaria agora de apresentar a Renata Farias, gerente de sustentabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da cidade de Fortaleza. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada. Queria primeiramente agradecer, né, uma honra participar dessa troca aqui no Connecting Nature. Fortaleza está aí traçando um percurso
inclusive junto ao ICLEI, né, desde 2013, eu acho que o Plano Local de Ação Climática é um passo, né, desse percurso, que tem muito desenvolvimento intelectual, tem apoio no desenvolvimento de regulamentações, políticas, né, e nosso caminho em direção a uma cidade mais resiliente. E a gente tem uma política de desenvolvimento, né, um plano de baixo carbono, mas para o contexto de soluções baseadas na natureza, no PLAC, eu acho importante citar a nossa política municipal do meio ambiente, porque ela é pautada na integração entre os ambientes natural e o ambiente construído no desenvolvimento socioeconômico e ambiental. E uma das ferramentas principais dela é a estruturação de uma rede de sistemas naturais. Fortaleza tem bens naturais muito distribuídos no território da cidade. Então, as praças, parques, áreas verdes, entornos de recursos hídricos foram formalizados para se manterem a patrimônio público, e estamos no processo de qualificar esses espaços e criar conexões entre eles, né, para fortalecer e tangibilizar essa rede, né, pouco a pouco, a cada projeto, a cada plano de manejo, e sedimentando isso. Eu contextualizei isso porque eu acho que é importante para contextualizar a questão das como a gente trabalha soluções baseadas na natureza. E aí, durante esse percurso, né, de 2013 para cá, o apoio institucional foi uma coisa muito importante. Em 2015, a gente tinha um plano de baixo carbono, a gente evoluiu esse plano tanto a nível de ambição das propostas das reduções, como nas estratégias de governança, e entregou no projeto Urban Led 2 com o ICLEI, né, o Plano Local de Ação Climática de Fortaleza. Mas, de apoio institucional também, a gente entregou recentemente nosso índice de vulnerabilidade às mudanças climáticas, que foi construído dentro do projeto Cidades e Câmbio Climático, viabilizado pela CAF, né, e que é um instrumento de diagnóstico muito importante para a gente. E aí, nessa construção também, outra coisa que foi importante foi utilizar a instância de participação social do ForClima, né, o Fórum do Clima, para ficar alinhando metas, ações planejadas, legislação existente, debate de pauta, e principalmente diálogo com gestores de diferentes instituições e secretarias, para validar e verificar as possibilidades, né, construir em conjunto para as questões conseguirem englobar diversas pautas municipais. São os 3 pontos assim, relevantes na construção do PLAC. A gente definiu, né, foram definidos 3 princípios para o PLAC de Fortaleza: justiça climática, soluções baseadas na natureza e economia verde. E essa questão de espelhar dinâmicas que já ocorrem na natureza para desenvolver soluções mais sustentáveis para o manejo dos bens naturais tem tudo a ver, né, com a proposta de integração entre o ambiente natural e construído. Quando a gente fala de soluções sustentáveis e, né, sustentabilidade no serviço público e na questão de infraestrutura, parece que se esquece que o conceito de sustentabilidade vem da capacidade de sustentar determinadas condições. E é impressionante perceber como a solução sustentável pode contribuir para a sua própria manutenção, né? A natureza ela já tem dinâmicas de equilíbrio e pode nos ensinar, né, a abandonar diversas soluções de manejo e de infraestrutura que a gente vem adotando historicamente, e que tentam brigar contra a natureza no lugar de erguer a vela e velejar conforme o vento, né?
E aí, aqui em Fortaleza, a gente está viabilizando implantar esse tipo de implantação por financiamento de programas. A gente tem, por exemplo, o programa Fortaleza Cidade Sustentável, que ele é praticamente nosso laboratório de gestão integrada dos bens naturais, de espaços públicos. Ele é, em parte, financiado pelo Banco Mundial. E nele está contido, no Fortaleza Cidade Sustentável, está contido as obras de requalificação do Parque Raquel de Queiroz, que é um parque linear, que tem 10 quilômetros de extensão, né? E aí é uma revitalização grande em uma área periférica, em que foram utilizadas, foram feitas wetlands, né? Foram colocadas vegetações filtrantes, foi determinada a zona alagável, foi uma novidade, assim, né? Uma obra tão grande, que tem alguns trechos já em obra, outros trechos em projeto, mas num planejamento desse porte conseguir aplicar, né, essas estratégias. E a gente tem também tentado viabilizar através de operações urbanas consorciadas. E aí eu vou citar o exemplo de um parque da Foz do Riacho Maceió, que também fizemos uso de vegetação filtrante, mas fizemos também o uso do gabião como substituição àquela contenção de concreto, né, para reduzir as problemáticas de alagamento. E tem dado certo, né? E é uma solução que a diferença de custo talvez não seja tão grande, mas a diferença de problemáticas depois, né, de manutenção depois, é algo que vale muito a pena implementar. Então, eu acho que para a gente enfrentar esse desafio de implantar o nosso planejamento, que a gente pode fazer é nos munir, né, dos fatos, dos dados e iniciar um diálogo para quantificar esses benefícios das soluções baseadas na natureza, nas diversas frentes em que ela traz benefícios, né? O que é relevante como benefício para um, talvez não seja para outro. E aí é necessário a gente colocar nos nossos editais, cobrar, desenvolver estratégias junto com quem executa os projetos, o diálogo com as concessionárias de serviço e identificar ações e medidas em diferentes pastas municipais que possam ser integradas entre si para fortalecer os projetos. É com esse resumo que eu inicio, né, nosso debate. Muito obrigada. Agradeço muito, Renata, a sua apresentação, né? Muito interessante ouvir a experiência de Fortaleza. Obrigada por você evidenciar a importância de instrumentos de diagnóstico, né? Que você comentou no começo, e também falar da questão social, né? E citar os 3 pilares do plano que vocês estruturaram, né? Em torno de justiça climática, soluções baseadas na natureza e também economia verde. Muito obrigada. Gostaria agora de apresentar a Cecília Guerra, que é a executiva principal da Diretoria de Sustentabilidade, Inclusão e Mudanças do Clima do CAF. Seja muito bem-vinda, Cecília. Boa tarde a todos e todas. Primeiro que tudo, agradecendo esse privilégio de estar com vocês hoje, a equipe da ICLEI, Rodrigo, Daniela, Vitor, a Sofia, que nós temos convivido bastante nesses últimos tempos, e dar os meus cumprimentos ao Carlos e à Renata, com essas 2 cidades amigas, irmãs, e que a CAF tem, de alguma maneira, apoiado direto ou indiretamente, e eu acho que isso faz a nossa conversa de hoje um pouco mais leve, né? Eu só queria reiterar o compromisso da CAF de apoiar os nossos países sócios, né, dentro desse processo de cumprir a sua missão de promover um desenvolvimento sustentável, baixo em carbono, resiliente a mudanças climáticas, e com isso, desde a nossa vice-presidência de desenvolvimento sustentável, a direção
de sustentabilidade, inclusão e mudanças climáticas, e particularmente dentro essa coordenação de negócios verdes, onde eu estou né, ubicada, e com o qual eu tenho a possibilidade de introduzir, incorporar e de alguma maneira, dar valor ao capital natural que tem as cidades aqui no Brasil e América Latina em geral, uma vez que, por exemplo, no Brasil, nós somos conhecidos como o Banco das Cidades, e não é uma forma de chamar CAF leve, é realmente um compromisso da CAF nesse sentido, através, particularmente, dos nossos programas e ações, né? E queria só pontualizar algumas delas, como a iniciativa de Cidades com Futuro, onde se procura ter um espaço de interação e desenvolvimento de modelos mais inclusivos socialmente e mais que procuram mais a búsqueda de produtividade dentro do espaço urbano. Nós também temos a Agenda Verde, né, que promove também economia sustentável e resiliente, e onde se encaixam os nossos programas de biodiversidade de florestas, que realmente aqui no Brasil tem feito grandes aportes. A CAF também tem algumas outras agendas, né? Tem agenda de águas, tem agenda, agenda educativa, agenda de saúde, que transversalizam todo esse processo de apoio que a CAF dá aos países, em particular aqui no Brasil, que é a nossa responsabilidade atual. Alguns dados interessantes que eu queria compartilhar com vocês é que para o ano 2020 nós aprovamos em torno de 3.300 milhões de dólares em financiamento verde dentro das nossas operações de crédito, o que representa um 23,4% de carteira verde, segundo os índices do Clube de Banco de Desenvolvimento Internacional. Isso não é pouco, é um investimento muito grande, é uma decisão das cidades que querem fazer esse investimento nessas questões. E esse investimento é dividido em ações de mitigação, adaptação climática e de valoração de capital natural, de soluções baseadas na natureza. Então, nós temos uma carteira privilegiada, eu diria, aqui no Brasil, nesse sentido, e também gostaria de sinalizar que a CAF, esse ano, nós aprovamos mais de 1.250 milhões de dólares para a ativação da América Latina no mercado europeu. O ano passado, nós aprovamos a emissão de bônus verdes pela ordem de 750 milhões de dólares, e eu acho que é um conjunto de ações onde a CAF está promovendo que os nossos países sócios, que são 19 países hoje, com mais de 13 escritórios espalhados neles, o que dá à CAF uma permeabilidade muito grande na América Latina, e, portanto, pode compartilhar todas essas experiências e esse know-how no trabalho com a cidade. É importante que a gente seja conhecido como uma organização que se preocupa pelo desenvolvimento dos seus países, mas não só essa preocupação per se, mas que seja sustentável e que possamos ajudar os nossos países a que eles possam, pela sua vez, cumprir com os compromissos climáticos e ambientais internacionais, e particularmente com a Agenda 2030. Eu queria fazer só essa contextualização do que é a CAF e por que nós estamos hoje aqui com vocês, e particularmente porque Recife e Fortaleza são exemplos dessa colaboração e desse trabalho mútuo e confiado. E confiança eu acho que é uma palavra-chave nesse contexto todo, e mais ainda com o nosso sócio estratégico, Iclei, com quem nós temos uma agenda muito interessante e muito importante para compartilhar.
Então, eu fico por aqui e espero muitas perguntas. Obrigada. Obrigada, muito obrigada pela sua apresentação, Cecília, e por mencionar a CAF como banco das cidades, né? Evidenciando os programas de biodiversidade, de florestas, o apoio do banco às agendas da água, da educação, que no fim são todos temas que estão muito relacionados às soluções baseadas na natureza, né? E também, obrigada por você evidenciar a questão da confiança, né? Que estabelecer essa confiança entre o banco, as cidades, esse trabalho conjunto, né? Que não se dá assim do dia para a noite, né? É um trabalho que a gente vai construindo dia a dia, né? Ao longo dos meses e tudo para ter aí resultados contundentes. Obrigada. Eu gostaria agora de convidar todos os panelistas que a gente já ouviu hoje, né, para uma sessão de perguntas. Os participantes podem enviar, os participantes que estão ouvindo a gente, podem enviar perguntas também pelo chat. E eu passo, então, a palavra à Sofia Picarelli, minha colega do ICLEI América do Sul, que ela é gerente de biodiversidade e desenvolvimento circular do ICLEI, e ela vai moderar o debate que a gente vai começar agora com os panelistas e aprofundar a questão sobre as SBN no painel de hoje. Obrigada. Obrigada, Dani. Boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar aqui, podendo compartilhar esse momento com vocês. Eu acho que, antes só da gente começar a reforçar, né, a importância, né, também do projeto Connecting Nature e do programa Urban by Nature, que permite essa parceria, né, tão estratégica entre regiões, né, então, entre Europa e Brasil, podendo engajar aí uma série de atores, instituições que estão entendendo, né, a relevância dessa pauta e buscando caminhos para apoiar as cidades nessa implementação. Então, reforçar aqui também nosso agradecimento, né, ao ICLEI Europa, especialmente a Dani, que é nossa grande parceira aí nessa caminhada e vem nos apoiando nessa grande construção colaborativa aqui na região. E a gente fica muito feliz, né, em ter esse momento onde, né, duas cidades brasileiras aqui, Recife e Fortaleza, compartilham suas experiências, né, cidades que já vêm trabalhando, né, com o ICLEI já há bastante tempo, em que a gente, né, consegue realmente ver agora como que as coisas vão avançando e também enxergam, né, essa necessidade de cada vez mais linkarem as agendas, né? Então, como a Cecília também comenta, né, esse olhar de toda essa lógica mais macro do desenvolvimento, o quanto clima e biodiversidade podem e devem caminhar juntos, e, né, o quanto que essa lógica dos planos locais de ação climática permitem isso. A gente vê que várias outras cidades que estão revisando ou atualizando os seus planos locais de ação climática, né, aqui na região, América do Sul, América Latina, mas também globalmente, estão buscando esse caminho. Então, né, esperamos que também seja, além de uma tendência, uma realidade que seja refletida mesmo no dia a dia das cidades. E aí, para começar a nossa conversa, né, eu acho que tendo aqui, então, representantes das cidades, mas também, né, da CAF, queria talvez ouvir um pouco de cada um a percepção, né, de como que a gente constrói realmente esse caminho de implementação, né? Por um lado, a cidade, com esse papel, né, de planejar, de instituir os instrumentos, né, de regulamentação, de viabilização da implementação, a CAF, né, como um grande financiador que bota na mesa de forma muito clara esses critérios, né, climáticos, ambientais e também, né, de biodiversidade, para que sejam incorporados mesmo no desenho, né, dos projetos e em todas essas diretrizes, né, para a busca desse financiamento. Mas, por outro lado, a gente também vai ter a lógica dos prestadores de serviço, né, dos fornecedores dessas tecnologias, dessas práticas, né, de implementação das soluções baseadas na natureza, que é um ponto que o projeto Connecting Nature também trabalha de maneira muito forte de fazer essa ponte,
né, entre quem quer fazer e quem oferece esse tipo de prestação de serviço. Então, acho que eu ouvi um pouco de vocês, né, diante da perspectiva aí do papel de cada um, como é que vocês enxergam, né, caminhos aí para fortalecer essas pontes. Aí eu deixo, talvez, se o secretário quiser começar, e aí a gente vai para a CAF e depois para Fortaleza. Sabe, posso começar. Então, Por favor. Eu? Sim. Pode ir, Renata. Tá, certo. É porque deu uma travada aqui, desculpa. Que Fortaleza começou investindo muito no arcabouço legal, né? Se repete muito, tem um legislativo que embase, né, na hora que os técnicos estão conversando ou propondo, ou que se esteja trabalhando, né, tem uma referência legal para buscar, né, é meio que o chão, né, a gente está nesse momento agora em Fortaleza que a gente entregou 3 documentos que têm relação com planejamento sustentável, né? A gente entregou o Plano Local de Ação Climática, a gente também o Índice de Vulnerabilidade, que tem dentro dele um plano de adaptação, e a gente também entregou um plano de caminhabilidade. Assim, a nossa estratégia está sendo unir para conquistar, na verdade, né? O contrário, a gente está tentando integrar o máximo possível as questões que têm interseção e usar isso para dar mais força para elas e conseguir dar mais força para elas irem para frente. E a outra coisa que a gente tem tentado fazer o máximo de questões de empatia dentro do poder público, para incluir mais de uma, na pauta de mais de uma secretaria, para estar na agenda, né, melhor distribuído nas nossas agendas. Aí, assim, a gente consegue colocar mais nos editais, ter os nossos objetivos mais claros, né, decidir onde é que a gente vai apostar. Eu acho que é esse o momento que Fortaleza está nessa questão de tentar unir isso e fortalecer para botar para frente nas diferentes formas, né, e possibilidades existentes. Legal, Renata. Secretário, se quiser também contribuir agora. Pois não. Bom, Recife está num momento de ter seu plaque, né? Ele foi finalizado em 2020. Ele também tem como eixo e como base os 3 pilares, né, da justiça climática, as soluções baseadas na natureza e na economia verde, distribuído em 4 eixos. Né, o eixo de energia, o eixo do saneamento, da mobilidade e da resiliência. Mas hoje eu digo que Recife está no momento de consolidar e de confirmar esse compromisso do PLAC, que foi de 2020, sobre a gestão de uma estrutura administrativa coordenada por um prefeito, que foi sucedido. Hoje tem um novo prefeito e uma nova gestão. Então, eu acho que esse compromisso reafirmado na nossa gestão, na nova gestão, é absolutamente importante. Como Cecília tocou num ponto que eu achei chave, a questão da confiança. Isso aqui, para mim, o PLAC e toda a temática, ela não é uma temática de gestão, é uma temática de planejamento que perpassa toda essa rotação de gestões públicas aqui, né? Então, essa foi uma grande preocupação do início do ano, que nós conseguimos confirmar esse compromisso com a atual gestão,
Mas isso não basta, né? A gente precisa que esse compromisso seja confirmado e que ele seja absorvido transversalmente por toda a estrutura administrativa, ou seja, todas as secretarias, porque todas as metas do PLAC, elas perpassam todas as administrativas, Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Mulher. Então, a gente tem metas e tem ações que estão lá, permeadas em toda a estrutura da Secretaria. Então, essa preocupação inicial aqui do município, da nossa gestão, foi essa: de, ó, vamos aterrissar o PLAC no quadro administrativo atual. E uma vez aterrissado, que eu até parabenizo dessa nova gestão que absorveu o PLAC, a gente estaria aí numa segunda etapa, que é da realidade mesmo, né? Nós temos aqui alguns projetos pilotos. Eu vi o projeto já está sendo já projetado, ele está no início de execução, um projeto de jardim filtrante para tendo como corpo receptor o Rio Capibaribe, por isso que eu falei no início aí do projeto do Rio Capibaribe. Então, e como eu falei, dessa relação, né, dessa construção que vem desde 2013, ela tem que dialogar com a sequência de projetos. Não pode a gente abandonar um projeto iniciado lá. Então, todas essas experiências, elas precisam estar conversadas, elas precisam ter essa continuidade. Então, também essa questão da efetivação ou de tirar o PLAC do papel, ele passa muito por essa realização de projetos pilotos, e eu acho que é isso que a gente está buscando. Você tem uma ideia, esse projeto piloto, só a concepção dele, do jardim filtrante, em uma fala que eu vou falar com algum grupo de pessoas aqui do Recife, já demonstrou o interesse de iniciativas privadas em assumir, em querer fazer dentro da terra dele. Então, acho que o projeto piloto, ele traz essa grande importância, né, de ver uma coisa sendo executada, da sociedade ver que aquilo de fato acontece. Então, acho fundamental nós termos os projetos pilotos em execução, em várias outras iniciativas também. A gente tem projeto piloto aí com a questão de replantio, de espécies nativas, de manguezal, né, um bioma tão típico aqui para nós. Eu acho que Fortaleza também tem. Enfim, eu acho que projeto piloto é uma questão importante. Outra coisa que eu acho que é importantíssima da cidade ter é o banco de projetos também, né? Justamente para que você possa chamar aí parceiros, as redes de financiamento, o próprio CAF aí, né? Eu acho que é importantíssimo a cidade ter um banco de projetos para poder fazer essa captação e poder tirar de fato do papel. E, por fim, que foi mencionado também, eu acho que é importante essa relação, ou esse conhecimento, ou a construção dessa rede de conhecimento, de soluções baseadas na natureza, né? Por exemplo, o nosso projeto piloto, esse know-how, ele está sendo produzido por uma equipe lá de São Paulo. Então, é preciso que a gente tenha essa rede, a gente tenha essa parceria de quem está executando, junto com nós da cidade, que temos a oferta, né, de projetos, enfim. Eu acho que esse cenário, eu queria deixar aqui como comentário também. Muito obrigada, Carlos. Acho que esse ponto realmente da gente começar a buscar essa expertise in loco é o que a gente quer, né, para que realmente as técnicas, né, os serviços de implementação, mas principalmente de manutenção dessas novas estruturas, né, ou das novas medidas aí, com esses princípios de soluções baseadas na natureza, possam ser, né, cada vez mais adaptados e adequados às questões locais, né, então, e que criem também essa identidade, né, com questões sociais também do local, né, para que seja parte realmente do dia a dia
do cidadão e da cidadã. Então, muito legal. E aí, Cecília, também, se você puder fazer os comentários também sobre, né, esse link entre demandas e ofertas, né, dessas soluções baseadas na natureza, também seria legal. Só vou pedir também para verificarem, só deixarem os microfones fechados enquanto a gente não estiver falando. Obrigada. Tá, não, eu concordo totalmente tanto com Renata, com o Carlos e com você mesma. Tem que estar preparado, né? Às vezes não é uma questão de não ter financiamento, a questão pode ser muitas vezes que a gente não está preparado para que aquilo que a gente quer seja uma realidade. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente pede, porque pode ser que aconteça. Então, temos que estar preparados. Eu acho que esse grau de planejamento, de amadurecimento, tanto que tem Recife quanto Fortaleza, nós, CAF, tivemos a oportunidade de acompanhar. Então, desde um primeiro momento, por exemplo, quando nós estamos desenvolvendo em Fortaleza o programa DRENURB, foi uma decisão da Secretaria de Meio Ambiente, naquele momento, e Secretaria de Infraestrutura, de investir, por exemplo, em ações verdes que não estavam contempladas dentro da operação de crédito, mas que pela diferença cambiária do dólar, né, que a gente empresta em essa moeda, foi possível fazer várias ações, várias intervenções que, digamos, numa maneira muito superficial, esverdearam o programa. Fora disso, continuamente, quando a CAF faz uma estruturação ou faz uma atenção a uma solicitação de algum prefeito ou prefeita que venha com alguma intenção de querer financiamento, é chave a participação, por exemplo, da gente que é da área mais ambiental e social. Por quê? Porque, às vezes, os prefeitos não sabem que instituições financeiras internacionais podem financiar essas ações. Então, a partir disso, dentro do ano 2020, nós tivemos umas aprovações de créditos que têm componentes de soluções baseadas na natureza, como o próprio financiamento que eles solicitam. Então, isso faz diferença, porque a questão é quem vai fazer tudo isso? E aí entra a nossa aliança estratégica com o ICLEI, com outras organizações, onde a gente não se relaciona diretamente com essas organizações, mas através ou por meio dos prefeitos. Então, eles já estão recebendo esse apoio, né? Então, eu acho que isso é uma relação muito interessante. Por quê? Porque seria muito fácil para a CAF contratar esses prestadores de serviços e impor aos nossos clientes. E essa não é a nossa estratégia. A nossa estratégia é o cliente precisa de alguma coisa, solicita para a CAF revisa essa demanda, se é possível, a gente tem as cooperações técnicas da própria CAF, a gente tem as linhas de financiamento que vêm de fundos de terceiro, como a AFD, KfW e outras, a gente tem próprias linhas de financiamento próprias da CAF, então a gente analisa internamente como a melhor maneira de apoiar esse cliente que vem com essa necessidade. E você não tem ideia da quantidade de prefeituras, clientes nossos, que procuram fazer isso. Então, por exemplo, nós temos nessas últimas aprovações, 80%, 90% dessas aprovações incluíram, por exemplo, os estudos climáticos de linha de base. Por quê? CAF, como agência implementadora dos fundos verdes internacionais, o GCF, o GEF, o Fundo de Adaptação, eles têm pré-requisitos, né? Eles precisam, né? Quando você apresenta uma proposta que leva um tempo também, né? E tem critérios muito rígidos de aprovação, precisam de linhas de base. Então, muitas dessas cidades não têm linha de base. Então, a gente tenta sempre incorporar essas formas que ou esses pré-requisitos para que as nossas cidades tenham condições
de propor projetos para alavancar esses fundos internacionais, ou projetos onde a CAF possa fazer essa análise e possa apoiar realmente a quem está precisando. E quando a gente não consegue apoiar diretamente, a gente, através dos nossos aliados estratégicos, KFD, AFD, a gente consegue fazer essa triangulação e também com os bancos de desenvolvimento locais. Nós temos linhas de financiamento específicas para projetos de energia, para projetos de mulheres, que favorecem, digamos assim, aquelas cidades onde não conseguem atingir ou não conseguem cumprir com critérios mínimos de obtenção de crédito internacional. Então, eu acho que é todo um conjunto de ações que permitem que o dinheiro que é dos países, porque o nosso dinheiro é dos países, possa chegar aos países e às cidades e às pessoas. Então, não fica lá no meio dos grandes tomadores de decisões, fica no meio dos tomadores de decisões locais. Eu acho que essa é uma vantagem muito importante e é um know-how que a CAF tem, particularmente aqui em Recife e em Fortaleza, que podemos compartilhar com outras cidades aqui também no Brasil, o que eu acho que tem muito a ver. Niterói está trabalhando com soluções baseadas na natureza, Sobral está trabalhando, e vem vindo aí atrás, nesse ano, mais de 7 operações que têm incorporado essa questão. Então, acho que por aí é o caminho. Que bom, Cecília. Muito obrigada e acho que né, ouvir isso realmente, né, de um banco tão relevante para a região, realmente muito, né, nos traz aí bastante esperança, porque a gente sabe que sim, a gente precisa resolver questões muito básicas ainda, né, nas cidades brasileiras ou latino-americanas, mas hoje a gente sabe que a gente pode fazer as coisas de uma forma diferente, ou buscar caminhos diferentes, né, para trazer soluções mais robustas, mais flexíveis, mais capazes de responder a diversos desafios. Então, acho que esse papel de vocês também, né, de receber a demanda, mas também de conseguir orientar, né, e de trazer alguns critérios aí tão claros e chaves para que esse investimento realmente seja um melhor investimento, né, um investimento olhando aí para frente, para os cenários futuros. A gente já está avançando aqui um pouco no tempo, mas a gente recebeu 2 perguntas, então eu vou comentar aqui as 2, e aí vou pedir para cada um de vocês também fazer um breve comentário em relação à pergunta que vocês tiverem aí mais contribuições. A primeira quais são as principais barreiras para o desenvolvimento das soluções baseadas na natureza nas cidades brasileiras? E a segunda é das ações já implementadas ou, né, que estão sendo pilotadas, quais já tiveram maiores impactos positivos junto aos cidadãos. Então, se vocês tiverem aí algum exemplo, deixo aí quem quiser começar, quem se voluntaria aí com o microfone. Eu acho que eu posso começar. Eu posso começar, se me permitirem. Dentro das principais barreiras que a gente, pelo menos, enfrentou nesse processo, é o conhecimento, o know-how local sobre essas soluções. Então, por exemplo, a questão de trabalhar com projetos pilotos é super importante, porque, embora ele não seja, o projeto piloto não, a magnitude dele não tenha, digamos, às vezes muita relevância, mas por quê? Porque são soluções que vão direcionadas a um problema específico. Porém, se essa solução fosse transferida ou trasladada a outras cidades com outras condições e fosse sendo criado, digamos, um pool de conhecedores sobre essas metodologias, eu acho que facilitaria muito a questão
nós tivemos, te cito dois exemplos, um exemplo de Niterói e outro em Sobral. Eles abriram espaço para discutir quais eram as melhores soluções que aplicavam às suas realidades e ao contexto local. Então, eu acho que isso criou, tanto na prefeitura de Niterói quanto na prefeitura de Sobral, um know-how de como fazer para chegar na solução que melhor responda à sua necessidade. Então, não tem uma receita pronta, mas tem passos e tem decisões que têm que ser tomadas, particularmente com a questão de financiamento, que tem que ser prévias e tem que ser previstas, tem que ser planejadas, porque senão fica boa a solução, e na teoria, no papel, mas na prática, levar isso até o campo mesmo, faz uma diferença. A questão da sazonalidade, tem muita variedade, muita variabilidade na questão climática, né, local, e mais ainda regional. Não é a mesma coisa fazer uma solução no Nordeste que no Sul. Então, isso também traz desafios importantes enquanto às técnicas, né, as questões mais científicas. Então, eu acho que por aí é importante que, concordo com o Carlos, ter um leque de projetos, um portfólio de projetos para poder ir avançando nesse processo. Continuar, né, falar em seguida, eu concordo bastante que a questão da falta de conhecimento é pesada e existe também uma questão de hábito, né? As nossas soluções habituais são muito focadas em um contexto de infraestrutura. É difícil fazer as pessoas abrirem um pouco a visão de algo puramente construtivo, às vezes. Essa questão do projeto piloto é muito boa, porque serve como vitrine, né, como um modelo e como um comparativo. No Parque da Foz do Riacho Maceió, que a gente fez, só de trocar a contenção do riacho de concreto por gabião, né, já deu um visual diferente, né, e reduziu um bocado a questão do alagamento, aumentou muito a permeabilidade. Isso é uma coisa que está no bairro com visibilidade, as pessoas percebem, né? Então, a implantação de projetos pilotos tem também, foi uma boa colocação, porque ele traz esse viés de educar, vamos dizer assim, né? Mostrar. E, assim, a melhor forma de obter programas de necessidade de qualquer espaço, né, seja residencial, seja urbano, é compreender as dinâmicas e as necessidades do usuário. É uma tarefa da pessoa que está planejando, né? Eu acho que tem que você tem que ter a conexão. Aqui na FCEUM a gente faz isso através das equipes de educação ambiental. A gente existem questões muito. A educação ambiental para a população de baixa renda, né, está em um nível muito básico. Então, a gente usa essas ações de educação ambiental para fazer também uma troca de informações, de prioridades e afins. Talvez, Dani, só uma última palavra também do Carlos, sobre alguma experiência aí também, né, de engajamento com cidadãos ou alguma grande barreira que ainda precisa ser superada. Eu entraria, já que falou um pouco de barreiras, eu falaria sobre engajamento de cidadão, ou de projetos, né, ou de iniciativas. Dizer que tem sim, assim, por exemplo, o engajamento nessa questão do replantio, por exemplo, né, replantio aqui do nosso mangue, do nosso manguezal. Já existe uma adesão aí por parte
de grande parte da população, colocado ali em escolas, em educação ambiental. A gente tem aqui o Dia do Mangue, então isso já está bem capilarizado, né? Esse conceito e essa necessidade de replantio, o reconhecimento do manguezal como um elemento importante. E, assim, é uma coisa que, de fato, ficou consolidada. A questão do replantio, seja de mangue, seja das nossas próprias áreas protegidas. Você já vê que isso, em grande parte, principalmente dos jovens, já está enraizado nele, né? Ele já tem essa percepção dessa necessidade de fazer um plantio, de que isso seja repassado para as próximas gerações. Mas também a gente tem, por exemplo, ideias positivas do telhado verde, das iniciativas de telhado verde. Tem muita gente aí já usando o telhado verde, essa temática aí de telhado verde, não só em áreas comerciais onde eles trabalham, mas também em qualquer espaço desse de residência, seja em grupos econômicos maiores, mas sejam também em grupos econômicos mais vulneráveis, né, naquelas áreas que a gente chama, né, de menos acesso econômico. Também você já vê iniciativa lá daí. Então, eu acho que é um tema que ele é muito fácil de receber essa aderência social, né? Essa temática ambiental e esse resultado, quando é mostrado, a aderência é muito grande. Ele perpassa a questão econômica e social. É do mais pobre ao mais rico. Cada um tem a forma e quer contribuir com isso daí. Isso eu acho que é fantástico. Então, para mim, a solução baseada na natureza pode ser alguma coisa, mas ela tem uma força muito grande. A adesão, ela é muito grande. E eu com muita alegria essa adesão nessa geração nova. Isso me entusiasma muito, isso daí. Era esse comentário. Obrigado. Excelente. Muito obrigada pelas contribuições de todas e do Carlos também. Volto a palavra para a Dani fazer o encerramento aqui da nossa sessão. Eu queria, acima de tudo, assim, agradecer demais essa participação de vocês, sabe? Eu acho que é uma inspiração a gente fazer uma sessão com 2 cidades que estão apostando nas soluções baseadas na natureza, que reconhece o papel da natureza para a gente resolver desafios urbanos, né, de natureza ambiental, mas também de natureza social e, por que não, econômica. E eu fico muito também contente de ter o CAF aqui, Cecília, foi um prazer, assim, te conhecer e saber que o CAF também está apoiando, né, as cidades nessa empreitada, que a gente sabe que não é barato também, né, a gente... Os planos, elas planejam, mas para implementar é necessário recurso, né? Então, eu queria muito agradecer. Obrigada, Sofia, também pela sua moderação com as perguntas. E é isso, eu acho que com isso a gente... quero agradecer também, antes de fechar, todo mundo que está presente aqui do Brasil. A gente tem até colegas da Galícia que falam português também, e alguns colegas, com certeza, de origem espanhola, que entendem um pouco português, né? Também pessoal de Portugal. Então, eu agradeço demais. E com isso, eu fecho essa sessão de hoje do Summit, e teremos amanhã o último dia, né? Então, convido todos a comparecerem. Amanhã a gente também vai ter bastante coisa interessante, só em inglês, infelizmente, essa foi a única em português. E é isso, muito obrigada. Thank you so much for Cameron to do all the work today for the Summit, and with this, we close the session today. Thank you.